Em um apartamento luxuoso, um gesto inesperado mudou para sempre o destino de duas pessoas. O que parecia ser apenas uma falha no trabalho revelou algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Entre mundos distantes, um encontro improvável desafiou todas as regras. E quando a verdade veio à tona, nada mais foi como antes. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol já se espreguiçava preguiçosamente sobre a cobertura mais luxuosa de São Paulo, mas Arthur Montenegro, herdeiro da gigantesca construtora Montenegro, ainda dormia a sono solto. Não havia horários a cumprir, reuniões urgentes ou prazos apertados em seu calendário pessoal. Seus dias eram uma sucessão de despertares tardios, cafés da manhã opulentos, preparados por mãos invisíveis, e tardes preenchidas com trivialidades que ele chamava de compromissos. Aos 30 e poucos anos, Arthur era a personificação de um mundo de privilégios, onde a responsabilidade se diluía entre assessores, gerentes e uma fortuna que parecia inesgotável. Ele vivia em uma bolha dourada, alheio aos nomes, aos rostos e principalmente aos sacrifícios daqueles que, de alguma forma, sustentavam seu império. Para ele, o mundo era um palco onde todos os outros atuavam para seu entretenimento, ou, na melhor das hipóteses, para sua conveniência. Enquanto Arthur sonhava com paisagens exóticas e carros esportivos, Clara já estava de pé há horas. Seu despertador tocava implacável às 5 da manhã, um som que se misturava ao canto dos primeiros pássaros e ao cheiro de café fresco que ela preparava para a mãe. Dona Lúcia, debilitada por uma doença crônica, dependia de Clara para tudo. A jovem de 22 anos era seu pilar, sua enfermeira, sua cozinheira e sua confidente. Depois de cuidar da mãe, medicá-la e deixar seu café da manhã pronto, Clara enfrentava a jornada diária. 2 horas de ônibus e metrô até a zona nobre da cidade, onde a cobertura dos Montenegro a esperava. E quando o sol se punha, sua jornada não terminava ali. Após deixar o apartamento impecável, ela seguia para escritórios no centro, onde passava mais algumas horas limpando, antes de finalmente voltar para casa, exausta, para o breve descanso que a aguardava antes do novo amanhecer. Clara era uma sombra discreta na vida de Arthur. Movia-se pela casa com a leveza de quem não quer ser notado, trocando lençóis de seda, aspirando tapetes persas e polindo superfícies espelhadas. Ele, por sua vez, mal registrava sua presença. Era apenas a nova empregada, uma peça funcional na engrenagem de seu conforto. Seus olhos, acostumados a enxergar apenas o que lhe interessava, deslizavam por Clara como se ela fosse parte da mobília. Mas o destino, caprichoso como sempre, preparava uma reviravolta que nem o mais perspicaz dos roteiristas de telenovela poderia prever. Naquela manhã em particular, o cansaço de Clara era um fardo quase insuportável. A noite anterior havia sido particularmente longa nos escritórios, e a febre repentina da mãe a fizera passar a madrugada em claro, revezando-se entre compressas frias e orações silenciosas. Ao entrar no quarto principal de Arthur, um santuário de luxo e desocupação, para trocar as toalhas macias e perfumadas, suas pernas fraquejaram. A cama, vasta e convidativa, com seus lençóis de algodão egípcio e travesseiros fofos, parecia um oásis. Só 1 minuto, pensou ela, apenas para apoiar um pouco. Sentou-se na beirada, o corpo cedendo ao peso de dias e noites sem descanso adequado. O cheiro de lavanda dos lençóis a envolveu, e em questão de segundos, Clara estava profundamente adormecida, entregue a um sono que não sentia há muito tempo. Arthur despertou com o sol já alto, filtrando-se pelas cortinas automáticas. Sua primeira sensação foi a de um leve incômodo. Havia algo diferente no quarto. Seus olhos, ainda pesados de sono, focaram na figura deitada em sua cama. Não era um sonho. Era Clara, a empregada, dormindo profundamente em seus lençóis caros, o rosto sereno e exausto. Um choque elétrico percorreu seu corpo. Raiva, indignação, como ela usava, afronta, invasão. Sua mente, acostumada a dar ordens e a ver seus desejos imediatamente atendidos, já formulava as palavras para demiti-la ali mesmo, sem rodeios,
mas algo o fez hesitar. Talvez tenha sido a vulnerabilidade em seu rosto, a testa franzida em um sono tão profundo que parecia quase doloroso, ou as olheiras que nem a maquiagem leve conseguia esconder. Ele nunca havia visto um cansaço assim, um esgotamento que parecia ir além do físico, tocando a alma. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur viu não uma funcionária, mas um ser humano. Um fio invisível de empatia, que ele nem sabia que possuía, começou a se desenrolar dentro dele. Em vez de gritar, de explodir, ele se aproximou, hesitante. "Clara", chamou ele, a voz mais suave do que pretendia. A jovem se remexeu, os olhos se abrindo lentamente, confusos. Ao ver Arthur parado ali a poucos passos, seu corpo inteiro enrijeceu. O pânico tomou conta dela. Levantou-se de um salto, o rosto corado de vergonha e terror. "Senhor Arthur, me perdoe. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que não foi intencional. Eu só sentei um instante e..." As palavras saíam atropeladas, entrecortadas por um soluço. Ela esperava o pior, a demissão imediata, a humilhação. Arthur a observou, a raiva inicial completamente substituída por uma curiosidade inusitada. "Calma, Clara. O que aconteceu? Por que você estava dormindo na minha cama?" Clara, com os olhos marejados, começou a explicar, a voz embargada pela emoção e pelo medo. Contou sobre a mãe doente, sobre as noites mal dormidas, sobre a dupla jornada que a esgotava. Cada palavra era um pedaço de sua dura realidade, uma vida que Arthur nunca sequer imaginou existir tão perto de si. Ele ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe, cada sacrifício. A imagem da empregada invisível desmoronava, dando lugar a uma mulher forte, dedicada, mas à beira do colapso. E então, para a surpresa de Clara, e talvez para a sua própria, Arthur tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. "Clara", disse ele, a voz firme, mas sem qualquer traço de raiva, "você não será demitida. Pelo contrário, a partir de hoje suas horas de trabalho serão reduzidas pela metade. Você continuará recebendo o mesmo salário e quero que faça pausas regulares para descansar. Sua prioridade é cuidar da sua mãe e de você mesma. Entendeu?" Clara o olhou, incrédula. As lágrimas, antes de medo, agora eram de alívio e gratidão. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se um milagre tivesse acontecido ali, no quarto do patrão, em meio aos lençóis onde ela havia ousado cochilar. Arthur, o milionário distante, havia visto algo nela, algo além da função, algo que ele mesmo ainda não compreendia totalmente. Aquele dia, que começou com um ato de desespero e uma descoberta inesperada, marcou o primeiro ponto de virada em suas vidas, um prenúncio de que o destino havia começado a tecer uma nova e complexa tapeçaria para ambos. A decisão de Arthur reverberou pela cobertura como um trovão em céu azul. Os outros funcionários, acostumados à rigidez e à distância do patrão, cochichavam pelos cantos, perplexos com a mudança de postura. Clara, por sua vez, sentia-se um misto de alívio e constrangimento. As horas reduzidas eram um bálsamo para seu corpo exausto, e a possibilidade de passar mais tempo com a mãe era um presente inestimável. No entanto, a presença de Arthur, antes quase imperceptível, agora parecia amplificada. Ela o via mais vezes pelos corredores, nos momentos em que ele descia para o café da manhã ou quando ela terminava suas tarefas matinais. A cada encontro, um silêncio carregado pairava no ar, uma mistura de gratidão de Clara e uma curiosidade crescente por parte de Arthur. Ele, que antes mal a notava, agora a observava. De início era quase inconsciente, um olhar furtivo enquanto ela organizava a sala de estar ou regava as orquídeas da varanda. Mas aos poucos, essa observação se tornou intencional, quase um estudo. Ele começou a notar a forma como Clara movia as mãos com delicadeza ao polir um móvel antigo, a maneira como seus olhos se iluminavam ao folhear um livro esquecido na estante da biblioteca, ou o sorriso discreto que surgia em seus lábios quando ela pensava que ninguém a via. Arthur, acostumado a um mundo onde as pessoas exibiam suas melhores facetas, estava intrigado pela autenticidade silenciosa de Clara. Ela não buscava atenção, não pedia nada, apenas cumpria seu trabalho com uma dedicação quase obstinada, mesmo com o cansaço evidente em seu semblante.
A curiosidade de Arthur logo se transformou em algo mais. Ele se pegava pensando em Clara fora do contexto da casa, imaginando sua vida, suas dificuldades, seus sonhos. Uma tarde, ao passar pela cozinha, ouviu Clara ao telefone, a voz baixa e carregada de carinho. Sim, mãe, já estou indo. A senhora comeu direitinho? Não se preocupe, eu chego rapidinho. A ternura em sua voz ao falar da mãe enferma tocou Arthur de uma forma que ele nunca havia experimentado. Era um amor puro, incondicional, tão diferente das relações transacionais que ele conhecia. Foi então que a ideia de ajudar Clara começou a germinar em sua mente. Não como uma caridade fria, mas como um impulso quase inexplicável de aliviar o fardo que ela carregava. Ele queria fazer algo, mas sem que ela soubesse que era ele. Queria observar o impacto de seus gestos, sem a complicação de agradecimentos ou constrangimentos. Seu primeiro passo foi em relação a Dona Lúcia. Arthur, usando seus contatos e uma rede de influências que nem ele mesmo sabia a extensão, organizou um falso programa de fisioterapia gratuita em uma clínica de ponta. Ele instruiu seus advogados a criarem uma fachada convincente, um projeto social fictício que ofereceria tratamento de alta qualidade para pacientes de baixa renda. Clara recebeu a notícia através de uma assistente social, que a contatou com a oferta irrecusável. A alegria e o alívio nos olhos de Clara, ao contar a Arthur sobre a sorte que sua mãe havia tido, foram uma recompensa silenciosa para ele. Os pequenos gestos se multiplicaram. Arthur notou que Clara sempre parava para ler os títulos dos livros em sua vasta biblioteca. Um dia, ele doou uma remessa de livros novos e raros para a pequena biblioteca comunitária que Clara frequentava no bairro dela, fazendo questão de que a doação fosse anônima, vinda de um benfeitor misterioso. Ele também começou a deixar pequenos bilhetes com palavras de incentivo em lugares que só ela encontraria, como dentro de um livro que ela estivesse lendo ou sob a xícara de café que ela usava. Eram frases simples como "Continue firme" ou "Sua força é inspiradora", sempre sem assinatura, sempre com a intenção de ser um sopro de ânimo em sua rotina. Clara, no entanto, não era ingênua. A sequência de milagres começou a levantar suspeitas. Primeiro, a fisioterapia para a mãe, que parecia boa demais para ser verdade. Depois, a biblioteca do bairro, que de repente recebeu uma doação de livros que pareciam ter saído diretamente da coleção particular de Arthur. E, finalmente, os bilhetes, com uma caligrafia elegante e um papel de alta qualidade que ela reconhecia dos papéis de carta do patrão. Ela começou a ligar os pontos. Era muita coincidência. Aqueles milagres tinham um nome, um sobrenome e um endereço: Arthur Montenegro. A desconfiança se transformou em certeza, e a certeza em uma necessidade de confrontação. Uma tarde, Arthur estava na sala de estar, distraído com seu tablet, quando Clara se aproximou, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. "Senhor Arthur, posso falar com o senhor por um instante?" Ele levantou os olhos, surpreso com a formalidade incomum em sua voz. "Claro, Clara. Aconteceu alguma coisa?" "Sim, senhor. Aconteceu. Quero saber por que o senhor está fazendo tudo isso." Ela o olhou diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. Uma coragem que o surpreendeu. "A fisioterapia da minha mãe, os livros para a biblioteca e esses bilhetes", ela disse, tirando um dos papéis do bolso do avental. "Eu sei que é o senhor. Por quê?" Arthur sentiu um rubor subir ao rosto. Ele havia sido descoberto. Por um instante pensou em negar, em inventar uma desculpa. Mas ao ver a determinação nos olhos de Clara, algo dentro dele o impulsionou a ser honesto. Ele respirou fundo e o que saiu de sua boca foi uma confissão que o surpreendeu tanto quanto a ela. "Clara, eu não faço isso por caridade. No começo talvez fosse um pouco de pena, eu admito. Mas depois eu percebi que não era. Eu faço isso porque você me transformou." Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. "Pela primeira vez na minha vida, sinto que alguém me vê de verdade. Não o meu dinheiro, não o meu sobrenome, não o que eu posso oferecer materialmente. Você me vê, Clara, e isso é algo que eu nunca senti antes." A revelação pairou no ar, densa e inesperada. Clara, que esperava uma negação ou uma explicação evasiva, estava chocada. Arthur,
O milionário distante estava se abrindo para ela, revelando uma vulnerabilidade que ele nunca havia permitido que ninguém visse. Naquele momento, a barreira invisível que os separava começou a ruir, e um novo capítulo de suas vidas, imprevisível e cheio de reviravoltas, estava prestes a ser escrito. A confissão de Arthur ecoou no silêncio da sala, deixando Clara sem palavras. Ela esperava qualquer coisa, menos aquela vulnerabilidade crua, aquela admissão de uma transformação que ela, em sua simplicidade, sequer imaginava ter provocado. Por um instante, a imagem do patrão distante e inacessível se desfez, revelando um homem em busca de algo que o dinheiro não podia comprar. Clara sentiu um calor inesperado no peito, uma mistura de surpresa e uma estranha, mas agradável sensação de reconhecimento. Eu não sei o que dizer, Sr. Arthur. Ela conseguiu balbuciar, o coração acelerado. Ele deu um passo à frente, a expressão séria. Não precisa dizer nada, Clara, só entenda. Eu nunca tive alguém que me olhasse como você. Todos sempre quiseram algo de mim, ou me viam apenas como o herdeiro, o milionário. Você viu o cansaço, a pessoa por trás do sobrenome. E isso me fez querer ser melhor. Me fez querer ver o mundo de outra forma. A partir daquele dia, a dinâmica entre eles mudou drasticamente. A formalidade deu lugar a uma cumplicidade crescente. Arthur não era mais apenas o patrão. Ele era o homem que a ajudava em segredo, que a via de verdade. E Clara não era apenas a empregada. Ela era a mulher que havia despertado algo novo e profundo nele. As conversas se tornaram mais frequentes e mais pessoais. Ele perguntava sobre a mãe dela, sobre seus estudos, sobre seus sonhos. Clara, por sua vez, começou a se sentir à vontade para compartilhar mais sobre sua vida, suas esperanças e suas frustrações. Ela falava da paixão por livros, do desejo de um dia poder estudar e da alegria que sentia ao ver a mãe se recuperando. Arthur descobriu um universo de valores que ele havia ignorado por toda a vida. A resiliência de Clara, sua dignidade diante das adversidades, sua capacidade de encontrar beleza nas pequenas coisas, tudo isso o fascinava. Ele começou a se importar de verdade, não apenas com Clara, mas com as pessoas ao redor. Ajudar a mãe de Clara não era mais um ato anônimo. Ele se interessava pelos relatórios da fisioterapia, perguntava sobre a evolução de Dona Lúcia com uma genuína preocupação. Ele até mesmo começou a visitar a biblioteca comunitária, sob o pretexto de conhecer projetos sociais, mas na verdade para ver o brilho nos olhos de Clara quando ela falava sobre os livros e os leitores. Essa proximidade, contudo, não passou despercebida. Dona Sofia Montenegro, a matriarca da família, era uma mulher de pulso firme, acostumada a controlar cada aspecto da vida de seu único filho. Para ela, Arthur era a extensão de seu legado, e seu futuro já estava traçado. Um casamento arranjado com uma jovem de boa família, a expansão dos negócios e a manutenção do status social. A ideia de seu filho se envolver com uma empregada era um ultraje, uma mancha imperdoável em seu impecável histórico familiar. Sofia começou a notar as mudanças em Arthur. Ele estava mais presente em casa, menos interessado em suas festas e eventos sociais. E o que era pior, ela o via conversando com Clara, não com a distância de um patrão, mas com uma intimidade que a fez gelar. Suas perguntas disfarçadas aos outros funcionários logo confirmaram seus piores temores. A nova empregada estava se tornando mais do que isso. Um dia, Sofia decidiu agir. Chamou Clara para uma conversa em particular na sala de estar, um cenário de opulência que parecia sufocar a jovem. Clara, não é? Começou Sofia, a voz fria e calculista. Seja direta. Sei o que está acontecendo entre você e meu filho. Clara sentiu o sangue gelar. Tentou negar, mas as palavras não saíam. Não minta para mim, garota. Eu sei de tudo, e vou ser muito clara. Meu filho não pode se envolver com alguém como você. É uma questão de posição, de futuro. Ele tem um nome a zelar, um império a herdar. Sofia então pegou um cheque de sua bolsa e o colocou sobre a mesa de centro, empurrando-o na direção de Clara. Aqui está, uma quantia generosa, o suficiente para você e sua mãe viverem bem por muito tempo. Pegue este dinheiro, desapareça da vida do meu filho e nunca mais volte. É um bom acordo, não acha? Clara olhou para o cheque.
para a quantia que mudaria sua vida e a de sua mãe para sempre. Por um instante, a tentação foi avassaladora. Mas então, ela pensou em Arthur, na confissão dele, na forma como ele a via. Pensou na dignidade que sua mãe sempre lhe ensinara. A raiva e a revolta borbulharam dentro dela, mas sua voz saiu firme, surpreendendo até a si mesma. Dona Sofia, eu agradeço a sua generosidade, mas não vou aceitar. O que existe entre mim e o Sr. Arthur não tem preço. Amor não se compra, e a minha dignidade muito menos. Ela empurrou o cheque de volta para Sofia, os olhos fixos nos da matriarca, sem vacilar. Eu não vou desaparecer. E não é por dinheiro. A recusa de Clara foi um choque para Sofia, que não estava acostumada a ser desafiada. Mas a notícia da recusa chegou aos ouvidos de Arthur como um raio. A atitude firme de Clara, sua integridade inabalável, acendeu uma chama de coragem nele. Pela primeira vez em sua vida, Arthur sentiu que precisava defender algo que realmente importava. Ele confrontou a mãe naquela mesma noite. Mãe, o que a senhora fez com a Clara foi inaceitável. Sofia o olhou com desdém. Eu fiz o que era preciso, Arthur. Essa garota está te manipulando, te afastando de seus compromissos, do seu futuro. Ela não está me manipulando, mãe. Ela está me ensinando o que é o verdadeiro valor da vida. Algo que a senhora, com todo o seu dinheiro e status, nunca me ensinou. A voz de Arthur estava carregada de uma paixão e uma convicção que Sofia nunca havia visto nele. Eu não vou abrir mão de alguém que me mostrou o que é ser de verdade. Não vou abrir mão da Clara. A tensão na mansão Montenegro atingiu seu ápice. A matriarca e o herdeiro, antes tão alinhados em suas vidas de luxo e aparências, estavam agora em lados opostos de uma batalha que prometia ser implacável. E no centro de tudo estava Clara, a jovem empregada que, com sua simples existência, havia virado o mundo de Arthur de cabeça para baixo. A noite na mansão Montenegro foi um campo de batalha silencioso. As palavras de Arthur, carregadas de uma paixão e uma convicção inéditas, haviam atingido Dona Sofia como um golpe. Ela, que sempre controlara cada fio da vida de seu filho, viu-se diante de uma rebelião que jamais imaginou. A fúria em seus olhos era palpável, mas ela manteve a compostura, um véu de gelo cobrindo a tempestade interior. Você se arrependerá disso, Arthur. Ela sibilou antes de se retirar para seus aposentos, deixando o filho sozinho com o eco de suas próprias palavras e a certeza de que a guerra estava declarada. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou. A atmosfera, antes apenas formal, tornou-se opressiva. Dona Sofia, com uma sutileza cruel, começou a minar a presença de Clara. Pequenos gestos, olhares cortantes, ordens contraditórias e a criação de um ambiente de desconfiança entre os outros funcionários eram suas armas. Clara sentia o peso da hostilidade, o ar rarefeito em cada cômodo. As tarefas, antes rotineiras, pareciam agora executadas sob um microscópio, cada movimento julgado, cada detalhe criticado. Ela sabia que era uma tática para forçá-la a desistir, a se sentir indesejada e, finalmente, a partir. Arthur percebeu a mudança e a tensão que pairava sobre Clara. Ele via o cansaço em seus olhos, a forma como ela se encolhia ligeiramente ao passar por sua mãe. A raiva o consumia, mas ele sabia que uma confrontação direta com Sofia só pioraria as coisas para Clara. Ele precisava ser estratégico. Começou a passar mais tempo em casa, sob o pretexto de trabalho, mas na verdade para estar perto de Clara, para protegê-la com sua presença. Ele a convidava para almoçar na cozinha com ele, sob o olhar reprovador da governanta, ou a chamava para ajudá-lo na biblioteca, criando oportunidades para conversarem longe dos ouvidos curiosos. Em um desses momentos na biblioteca, Arthur a encontrou com um livro nas mãos, os olhos marejados. Clara, o que houve? Ele perguntou, a voz suave. Ela hesitou, depois desabafou. Sua mãe, ela está tornando as coisas impossíveis. Eu sinto que estou pisando em ovos o tempo todo. Eu não sei quanto tempo consigo aguentar. Arthur segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Não se preocupe, Clara. Eu não vou deixar que ela te machuque. Eu vou dar um jeito. Você não está sozinha nisso. Aquele toque, aquela promessa, foi um bálsamo para Clara. Ela sentiu uma força renovada, uma certeza de que, ao lado de Arthur, ela poderia enfrentar qualquer coisa.
A determinação de Arthur cresceu a cada dia. Ele sabia que precisava tirar Clara daquele ambiente tóxico, mas não queria que ela se sentisse como um fardo ou uma protegida. Ele queria que ela tivesse sua própria independência, sua própria voz. Foi então que uma ideia audaciosa começou a tomar forma em sua mente. Ele passou dias em reuniões secretas com seus advogados e consultores, elaborando um plano. Uma tarde chamou Clara para seu escritório, o mesmo local onde a havia confrontado sobre os bilhetes. Clara, eu tenho uma proposta para você. Ele começou, a voz séria, mas com um brilho nos olhos. Eu sei que a situação aqui está insustentável, e eu não quero que você continue sofrendo por minha causa. Clara sentiu um aperto no peito, temendo que ele fosse pedir que ela se afastasse. Mas eu também não quero que você vá embora. Ele continuou como se lesse seus pensamentos. Eu quero que você tenha a oportunidade de realizar seus sonhos. Eu criei uma fundação em seu nome para apoiar jovens talentos que não têm recursos para estudar, e você será a primeira bolsista. Clara o olhou incrédula. Uma fundação? Em meu nome? Sim, e não é só isso. Eu quero que você se mude para um apartamento que eu já preparei. É pequeno, mas é seu, com todas as despesas pagas por um ano. Você poderá se dedicar aos estudos, cuidar da sua mãe com tranquilidade, sem a pressão daqui. E o tratamento da sua mãe, ele será mantido independentemente de qualquer coisa. Arthur fez uma pausa, respirando fundo. Eu não estou te demitindo, Clara. Estou te dando a liberdade para ser quem você quiser ser, e eu estarei lá, para te apoiar em cada passo. A proposta de Arthur era mais do que generosa. Era uma declaração de fé, um voto de confiança. Era a chance de uma nova vida, de um futuro que ela só ousara sonhar. Mas ao mesmo tempo significava sair da mansão, daquele espaço onde a relação deles havia florescido. Significava uma separação física, embora ele prometesse apoio. Enquanto Clara processava a magnitude da oferta, Dona Sofia, que havia sido informada por seus espiões sobre a reunião no escritório de Arthur, irrompeu na sala, os olhos faiscando. O que está acontecendo aqui, Arthur? Que história é essa de fundação e apartamento para a empregada? Ela olhou para Clara com desprezo. Você acha que pode comprar a vida do meu filho com essas suas artimanhas? Arthur se levantou, a postura firme. Mãe, a senhora não tem mais voz nisso. Eu já tomei minha decisão, e a Clara vai aceitar. Ele olhou para Clara, um pedido silencioso em seus olhos. Aquele era o momento da verdade. O momento em que Clara precisaria decidir entre a segurança da oferta de Arthur e a dignidade de sua própria escolha. O futuro de ambos dependia da resposta dela. O olhar de Arthur, carregado de um misto de esperança e súplica, encontrou o de Clara. Dona Sofia, com os braços cruzados e uma expressão de desdém, aguardava a resposta, certa de que a proposta de seu filho era apenas mais uma prova da manipulação da empregada. O silêncio no escritório era pesado, preenchido pela tensão e pelas expectativas de 3 vidas. Clara sentiu o peso daquele momento, a encruzilhada em que se encontrava. De um lado, a segurança, a chance de estudar e cuidar da mãe sem as agruras do trabalho exaustivo. De outro, a dignidade, a recusa em ser comprada, mesmo que por um gesto de amor. Ela respirou fundo, buscando a força que sempre a guiara. Seus olhos, antes marejados, agora brilhavam com uma determinação renovada. Senhor Arthur, ela começou a voz clara e firme, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Eu agradeço de coração a sua proposta. É a coisa mais generosa que alguém já fez por mim. Mas eu não posso aceitar. Arthur arregalou os olhos, chocado. Dona Sofia esboçou um sorriso vitorioso, mas Clara não havia terminado. Eu não posso aceitar o apartamento e a fundação em meu nome. Não dessa forma. Eu não quero ser um fardo, nem que a senhora Sofia pense que eu estou me aproveitando do senhor. Ela continuou, olhando diretamente para a matriarca, sem medo. Eu quero conquistar as minhas coisas com o meu próprio esforço. Eu quero estudar, sim, e quero que minha mãe continue com o tratamento. Mas eu quero trabalhar para isso. Eu quero provar a mim mesma que sou capaz sem depender de ninguém. O sorriso de Dona Sofia murchou. Arthur, por outro lado, sentiu uma onda de admiração. A recusa de Clara não era uma rejeição a ele, mas uma afirmação de sua própria força e integridade. Ela não queria migalhas nem caridade disfarçada. Ela queria parceria, igualdade.
Mas, Clara, como você vai... Arthur começou preocupado. Eu tenho uma contraproposta, Sr. Arthur. Clara o interrompeu, a voz mais suave agora, mas ainda firme. Eu aceito a sua ajuda para o tratamento da minha mãe, porque isso é uma questão de saúde e dignidade para ela. E eu aceito a oportunidade de estudar, mas eu quero trabalhar para pagar por isso. Eu posso continuar trabalhando aqui, mas em um horário que me permita ir à faculdade. Ou posso procurar outro emprego que me dê essa flexibilidade. Ela olhou para ele, um brilho de esperança nos olhos. Eu só peço uma chance de lutar pelos meus sonhos, com o seu apoio, mas sem perder a minha independência. A sala mergulhou em um novo silêncio, ainda mais denso que o anterior. Dona Sofia estava lívida, sua estratégia completamente desmantelada. Arthur, no entanto, sentia uma alegria crescente. A resposta de Clara era a prova de que ela era tudo o que ele havia imaginado e muito mais. Ela não era uma mulher que se deixava comprar, mas uma que lutava por seus próprios termos, por sua própria dignidade. Ele se aproximou de Clara, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Clara, você é incrível, ele disse, a voz embargada pela emoção. Sua proposta é perfeita. É exatamente o que eu queria, mas não soube expressar. Você vai continuar trabalhando aqui, sim, mas em um novo regime. Vamos ajustar seus horários para que você possa estudar. E o tratamento da sua mãe está garantido. Mas não se preocupe com o pagamento dos seus estudos agora. Vamos focar no seu ingresso na faculdade. Depois, vemos como você pode contribuir, se assim desejar. Dona Sofia, incapaz de conter a fúria, explodiu. Isso é um absurdo, Arthur. Você está sendo manipulado. Essa garota vai destruir a sua vida, a sua reputação. Arthur se virou para a mãe, a paciência esgotada. Não, mãe. Ela está salvando a minha vida. E se a minha reputação for manchada por amar uma mulher íntegra e inteligente, então que seja. Eu não me importo mais com as suas expectativas ou com o que a sociedade pensa. Eu me importo com o que é certo para mim. E o certo para mim é a Clara. As palavras de Arthur foram uma declaração de guerra definitiva contra o mundo de sua mãe. Ele havia escolhido Clara, não apenas como um interesse romântico, mas como um farol para uma nova forma de viver. Dona Sofia, percebendo que havia perdido a batalha naquele momento, saiu da sala com um estrondo, jurando vingança em seu silêncio. Clara e Arthur ficaram sozinhos, o ar ainda vibrando com a intensidade da confrontação. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas de gratidão, e uma emoção que ia além da gratidão. Ele havia-a defendido, a havia escolhido acima de tudo. Naquele instante, a distância entre patrão e empregada desapareceu por completo. Eles eram apenas Arthur e Clara, dois seres humanos que haviam encontrado um no outro a coragem para desafiar um mundo de convenções e construir seu próprio destino. O caminho à frente seria árduo, mas eles sabiam que não o percorreriam sozinhos. A saída furiosa de Dona Sofia deixou um silêncio carregado no escritório, mas desta vez não era um silêncio de tensão, e sim de uma estranha libertação. Clara e Arthur se olharam e um sorriso genuíno misturado com um alívio profundo surgiu nos lábios de ambos. Aquele momento, a declaração de Arthur e a firmeza de Clara havia selado um novo capítulo em suas vidas. A partir dali, o mundo da mansão Montenegro, antes um labirinto de regras e aparências, tornou-se um espaço de desafio, mas também de uma cumplicidade inabalável. Nos dias que se seguiram, a mudança foi palpável. Dona Sofia, fiel à sua promessa silenciosa de vingança, passou a ignorar Clara completamente, tratando-a como se fosse invisível. As ordens eram dadas através da governanta, e a matriarca evitava qualquer contato visual. Para Clara, essa indiferença era paradoxalmente um alívio. Era melhor do que a hostilidade velada. Ela podia agora focar em sua nova rotina, que Arthur havia organizado com uma dedicação surpreendente. O horário de trabalho de Clara na mansão foi ajustado para permitir que ela se dedicasse aos estudos. Arthur a ajudou a se matricular em um curso preparatório para o vestibular, e as tardes de Clara passaram a ser preenchidas por livros, apostilas e a efervescência de aprender. Ela estudava na biblioteca da mansão, agora um refúgio seguro,
ou em sua própria casa, onde sua mãe, Dona Lúcia, observava com orgulho a determinação da filha. O tratamento de Dona Lúcia continuava, e a melhora era visível, trazendo uma alegria imensa para Clara. Arthur, como prometido, acompanhava de perto o progresso, recebendo relatórios e garantindo que tudo corresse bem. Apesar da presença constante de Dona Sofia, Arthur e Clara encontravam maneiras de nutrir a conexão que os unia. Ele a acompanhava até a porta da mansão quando ela saía para o curso e muitas vezes a buscava sob o pretexto de garantir sua segurança. Nesses trajetos, as conversas fluíam livremente. Eles compartilhavam os desafios do dia, os pequenos triunfos, os sonhos que estavam construindo juntos. Arthur falava de seus planos para os negócios, de como queria usar sua influência para projetos sociais, inspirados pela visão de mundo de Clara. Ela, por sua vez, contava sobre as descobertas nos estudos, a emoção de desvendar novos conhecimentos e a esperança de um futuro onde pudesse usar sua voz para ajudar outros. A intimidade entre eles crescia a cada dia. Os toques eram mais frequentes, os olhares mais demorados. Uma tarde, enquanto revisavam um material de estudo na biblioteca, a mão de Arthur roçou a de Clara. Um arrepio percorreu o corpo dela. Ele segurou sua mão, e o silêncio que se seguiu foi preenchido por uma compreensão mútua, uma promessa não dita de um amor que estava florescendo em meio às adversidades. No entanto, a calmaria era apenas a superfície. Dona Sofia não havia desistido. Seus espiões, os funcionários mais antigos e leais à matriarca, reportavam cada movimento de Arthur e Clara. A notícia da indecência do herdeiro com a empregada começou a circular nos círculos sociais mais fechados, fofocas sussurradas em jantares e eventos de gala. Sofia, com sua rede de contatos, garantia que a história chegasse aos ouvidos certos, visando isolar Arthur e forçá-lo a ceder. A primeira manifestação pública da vingança de Sofia veio em um evento de caridade importante, onde Arthur deveria fazer um discurso. No último minuto, sem aviso prévio, Sofia assumiu o palco, anunciando uma nova e grandiosa doação em nome da família Montenegro, mas fez questão de mencionar que Arthur estava passando por um período de reajuste pessoal e que ela, como matriarca, estava assumindo as rédeas para garantir a continuidade dos valores familiares. Era um golpe sutil, mas eficaz, minando a autoridade e a imagem de Arthur publicamente. Arthur sentiu o golpe, mas sua determinação só aumentou. Ele sabia que a batalha seria longa e que sua mãe não se renderia facilmente, mas ele tinha Clara ao seu lado, e isso era tudo o que importava. Aquele amor, nascido da vulnerabilidade e da coragem, era a sua maior força. Ele estava pronto para enfrentar o mundo, se fosse para construir um futuro onde ele e Clara pudessem ser verdadeiramente livres e felizes. O próximo passo seria o vestibular de Clara, um marco que não apenas definiria o futuro dela, mas também testaria a solidez da aliança que eles haviam forjado. A manobra de Dona Sofia no evento de caridade reverberou pelos salões da alta sociedade como um trovão distante, mas para Arthur, o impacto foi imediato e pessoal. Ele sentiu o peso da humilhação, a tentativa de sua mãe de descredibilizá-lo e diminuir sua autonomia. No entanto, ao invés de abatimento, a atitude de Sofia acendeu uma chama ainda mais forte de rebeldia em seu peito. Ele não era mais o filho submisso. Era um homem que havia encontrado seu próprio caminho e sua própria verdade ao lado de Clara. Clara, por sua vez, observava a crescente tensão com uma mistura de preocupação e admiração. Ela via a dor nos olhos de Arthur quando ele falava das intrigas de sua mãe, mas também a inabalável determinação em defender o amor que os unia. A cada dia, a convicção de que estava ao lado de um homem digno e corajoso se fortalecia. A mansão, antes um lugar de opressão, tornara-se um campo de batalha, onde o amor e a integridade lutavam contra a tradição e o preconceito. O foco principal de Clara, contudo, era o vestibular. As semanas que antecederam a prova foram de intensa dedicação. Ela passava horas na biblioteca, imersa em livros de história, matemática e literatura, absorvendo cada informação com uma sede insaciável de conhecimento. Arthur, em seus momentos de folga, sentava-se ao lado dela,
não para supervisionar, mas para oferecer apoio silencioso, um café quente ou uma palavra de encorajamento. Às vezes ele a ajudava a entender um conceito difícil, revivendo seus próprios tempos de estudo, e esses momentos de aprendizado compartilhado fortaleciam ainda mais a conexão entre eles. Dona Sofia, embora mantivesse sua postura de ignorar Clara, não estava inativa. Seus olhos e ouvidos estavam por toda parte. Ela sabia do vestibular e, em sua mente distorcida, via a aprovação de Clara como mais uma vitória da empregada sobre sua autoridade. A matriarca começou a espalhar rumores mais maliciosos, insinuando que Arthur estava financiando os estudos de Clara por razões impróprias e que a jovem estava usando-o para ascender socialmente. Essas fofocas, embora dolorosas, não atingiam Clara da mesma forma que antes. Ela tinha Arthur ao seu lado, e a aprovação dele era o único julgamento que importava. O dia do vestibular chegou, carregado de nervosismo e expectativa. Arthur fez questão de levá-la pessoalmente. No carro, o silêncio era preenchido pela ansiedade de Clara e pela calma presença de Arthur. "Você vai se sair bem, Clara", ele disse, segurando a mão dela firmemente antes que ela saísse do carro. "Acredite em você, como eu acredito." As palavras dele foram um bálsamo, acalmando seu coração acelerado. Clara entrou no local da prova com a mente focada, mas o coração cheio de uma gratidão imensa por Arthur. As horas dentro da sala de aula foram um borrão de concentração. Ela se dedicou a cada questão, lembrando-se das noites de estudo, dos sacrifícios e da promessa de um futuro melhor. Ao sair, sentiu o peso da exaustão, mas também uma sensação de dever cumprido. Arthur a esperava do lado de fora, com um sorriso acolhedor. "Como foi?" ele perguntou, a voz cheia de expectativa. "Acho que foi bem", Clara respondeu, um cansaço feliz em sua voz. Agora é só esperar. Os dias que se seguiram foram uma tortura de espera. Clara tentava se ocupar, mas sua mente voltava constantemente para a prova. Arthur fazia o possível para distraí-la, levando-a a passeios discretos pela cidade ou simplesmente conversando por horas. Ele sabia o quanto aquele resultado significava para ela e para o futuro que eles estavam construindo juntos. A notícia da aprovação veio por e-mail em uma manhã ensolarada. Clara estava na cozinha da mansão, ajudando com o café da manhã quando seu celular vibrou. Ela abriu a mensagem e seus olhos correram pelas palavras até que a frase "Parabéns, você foi aprovada" saltou da tela. Um grito de alegria escapou de seus lábios, fazendo com que a governanta e outros funcionários a olhassem com estranheza. Arthur, que estava descendo as escadas, ouviu o grito e correu até ela. "Clara, o que foi?" ele perguntou, o coração acelerado. Ela ergueu o celular, os olhos marejados de lágrimas de felicidade. "Eu passei, Arthur. Eu passei." Ele a abraçou forte, erguendo-a do chão em um turbilhão de alegria. Eu sabia que você conseguiria", ele exclamou, girando-a no ar. Aquele abraço, aquele momento de pura euforia, foi testemunhado por Dona Sofia, que acabara de entrar na sala de jantar. A matriarca observou a cena, o rosto contorcido por uma fúria fria. A vitória de Clara era uma derrota para ela, e Sofia sabia que precisava agir e rápido para impedir que aquele escândalo se tornasse irreversível. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando, e a aprovação de Clara era o estopim para a próxima e mais perigosa fase. O abraço eufórico de Arthur e Clara, selando a vitória da aprovação no vestibular, foi um golpe direto no coração de Dona Sofia. A cena, testemunhada por ela na entrada da sala de jantar, foi a gota d'água. Sua face, antes apenas contorcida pela fúria, agora parecia esculpida em gelo, seus olhos fixos na imagem dos dois, que para ela representava a mais pura afronta. Sem uma palavra, ela se virou e subiu as escadas a cada passo, ecoando como um veredito na mansão. Aquele momento não era apenas sobre uma empregada passando no vestibular, era sobre Arthur, seu filho, escolhendo abertamente uma vida que ela considerava uma desgraça para o nome Montenegro. Para Clara e Arthur, no entanto, a presença de Dona Sofia era um ruído distante, em meio à explosão de felicidade. Arthur a abraçou novamente, e Clara sentiu a segurança e o apoio incondicional dele. Aquele era o primeiro passo concreto
para a realização de um sonho que parecia inatingível. As horas seguintes foram de pura celebração discreta. Eles se sentaram na biblioteca, planejando os próximos passos: a matrícula, a escolha das disciplinas, a adaptação da rotina de Clara na mansão para conciliar o trabalho com os estudos. Arthur estava radiante, mais leve do que Clara jamais o vira, como se o fardo das expectativas de sua mãe tivesse sido finalmente jogado para longe. Você não precisa se preocupar com nada, Clara, Arthur disse, enquanto folheavam o catálogo da universidade. Vamos ajustar tudo. Seu trabalho aqui será mais flexível e você terá todo o tempo necessário para se dedicar aos estudos. Este é o seu momento. Clara sentiu uma onda de emoção. Eu não sei como te agradecer, Arthur. Você mudou a minha vida. Você mudou a minha também, ele sussurrou, e seus olhos se encontraram, um entendimento profundo e silencioso passando entre eles. Enquanto a alegria preenchia os corações de Clara e Arthur, Dona Sofia, em seus aposentos, arquitetava seu próximo movimento. A derrota pública no evento de caridade e agora a cena da celebração na cozinha haviam solidificado sua convicção de que precisava de uma medida drástica. Ela não podia mais se dar ao luxo de esperar. A solução para o problema, Clara, precisava ser definitiva e rápida. Naquela mesma tarde, Sofia fez uma série de ligações. Não para amigos ou socialites, mas para advogados e contatos influentes, em setores que Arthur nem imaginava. Ela começou a mover peças em um tabuleiro muito maior, usando sua vasta rede de poder e influência para criar um cerco invisível ao redor de Arthur, e principalmente de Clara. A primeira manifestação da nova estratégia de Sofia veio de forma inesperada. Dias depois da aprovação de Clara, quando ela já estava imersa nos preparativos para a matrícula, uma carta oficial chegou à mansão, endereçada a Arthur. Era uma notificação legal exigindo uma auditoria completa e imediata das finanças da fundação de caridade que Arthur havia criado, a mesma que ele usava para apoiar o tratamento da mãe de Clara. A alegação era de irregularidades contábeis e uso indevido de fundos, uma acusação grave que poderia manchar não apenas a reputação de Arthur, mas também comprometer o futuro da fundação e, consequentemente, o tratamento de Dona Lúcia. Arthur leu a carta com o rosto pálido. Ele sabia que aquilo era obra de sua mãe. Era um ataque direto, visando cortar os laços financeiros que o ligavam a Clara e desestabilizá-lo. Ele correu para o escritório, os nervos à flor da pele. Clara, ao vê-lo, percebeu a gravidade da situação. "O que aconteceu, Arthur?" ela perguntou, a voz baixa. Ele entregou a carta a ela, que leu rapidamente, sentindo o sangue gelar. A ameaça era clara. Se a fundação fosse comprometida, o tratamento de sua mãe estaria em risco. "É a minha mãe", Arthur disse, a voz tensa. "Ela está tentando me atingir através da fundação, através de você. Ela quer que eu desista de tudo." Clara sentiu um medo gelado, mas também uma raiva crescente. Dona Sofia estava disposta a ir longe demais, a usar táticas sujas para separá-los. Mas olhando para Arthur, que agora parecia sobrecarregado, ela soube que não podiam ceder. A luta havia se tornado mais complexa, mais perigosa. Não era mais apenas sobre o amor deles, mas sobre a integridade de Arthur e a dignidade de sua própria família. A aprovação no vestibular era apenas o início de uma nova fase, e o desafio que se apresentava agora era muito maior do que qualquer prova acadêmica. Eles teriam que lutar não apenas por seu amor, mas por sua liberdade e por tudo o que acreditavam. A carta de auditoria, fria e impessoal, era um punhal cravado no coração da esperança que Clara e Arthur haviam construído. O medo gelado que Clara sentiu ao ler as acusações de irregularidades contábeis era palpável. Se a fundação fosse comprometida, o tratamento de sua mãe, que já apresentava melhoras significativas, estaria em risco. Seus olhos se encheram de uma mistura de desespero e fúria. Arthur, vendo a expressão dela, sentiu a dor como se fosse a sua própria. "Não se preocupe, Clara", Arthur disse, sua voz firme, apesar da tensão em seus ombros. "Essa é uma tática suja da minha mãe, mas ela não vai conseguir. A fundação é transparente, todos os registros estão em ordem. Eu tenho uma equipe de advogados que vai cuidar disso imediatamente." Clara assentiu, tentando acreditar nas palavras dele,
mas a sombra da incerteza pairava pesadamente. E se ela conseguir? E o tratamento da minha mãe? Arthur segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos. Não vamos deixar que isso aconteça. Mesmo que ela consiga, o que eu duvido, eu vou encontrar outra forma. Sua mãe terá o tratamento que precisa. Eu prometo. A promessa dele era um bálsamo, mas a preocupação ainda a corroía. A matriarca estava disposta a tudo, e isso era assustador. Nos dias seguintes, a mansão Montenegro, antes palco de uma guerra silenciosa, tornou-se um quartel-general de defesa. Arthur mergulhou na papelada da fundação, reunindo documentos e provas da idoneidade de suas operações. Ele passava horas ao telefone com seus advogados, que confirmavam que a auditoria era, de fato, uma manobra para intimidá-lo, mas que exigiria tempo, recursos e, acima de tudo, resiliência. Clara, apesar da ansiedade, não se deixou abater. Ela continuou com os preparativos para a faculdade, matriculando-se e organizando seus horários. Ela sabia que a melhor forma de apoiar Arthur era seguir em frente com seus próprios sonhos, mostrando a Dona Sofia que suas táticas não a quebrariam. À noite, depois de estudar, ela se juntava a Arthur no escritório, oferecendo-lhe chá, ouvindo-o desabafar e, por vezes, ajudando-a a organizar alguns documentos, aprendendo sobre o funcionamento da fundação e a complexidade do mundo dos negócios. Essa parceria forçada pela adversidade fortaleceu ainda mais o laço entre eles, transformando a relação de afeto em uma aliança inquebrável. Dona Sofia, observando de longe o movimento na mansão, sentia um misto de satisfação e frustração. Ela esperava que o ataque à fundação fizesse Arthur recuar, mas ele parecia mais determinado do que nunca. A matriarca, no entanto, tinha outros trunfos na manga. A auditoria era apenas o primeiro passo de uma estratégia multifacetada. Enquanto a batalha legal se desenrolava, Sofia começou a usar sua influência de forma mais direta nos círculos sociais e empresariais. Ela fez questão de espalhar a história da auditoria fraudulenta da Fundação de Arthur, manchando sua reputação e dificultando seus negócios. Contratos importantes começaram a ser adiados ou cancelados, e antigos parceiros de Arthur passaram a evitar contato, temendo a ira da poderosa matriarca. O Império Montenegro, construído com tanto esmero, parecia começar a rachar sob a pressão interna. Um dia, Arthur recebeu a notícia de que um de seus projetos mais ambiciosos, a construção de um centro comunitário em uma área carente, um projeto que Clara havia ajudado a inspirar, havia perdido o financiamento de um grande investidor. A justificativa oficial era reorganização de prioridades, mas Arthur sabia que era mais uma ação de sua mãe. Ele sentiu o peso da derrota, não apenas financeira, mas moral. Ela está atacando tudo o que eu construí, Clara. Ele desabafou, a voz rouca, após receber a notícia. Ela quer me ver quebrado, sem nada, para que eu volte para o controle dela. Clara o abraçou, sentindo a dor dele. Não importa o que ela faça, Arthur. Ela não pode tirar quem você é. E ela não pode tirar o que nós temos. Ela o olhou nos olhos, a determinação brilhando. Vamos lutar, juntos. Não importa o que aconteça, não vamos desistir. As palavras de Clara foram um lembrete poderoso de que, mesmo diante da ruína aparente, eles ainda tinham um ao outro. A batalha pela fundação e pelos negócios de Arthur era apenas uma parte da guerra. A verdadeira luta era pela liberdade de amar, pela dignidade de Clara e pela autonomia de Arthur. A matriarca havia subestimado a força do vínculo que havia criado entre eles. Ela pensava que estava os separando, mas, na verdade, estava apenas os unindo ainda mais, forjando uma resistência inabalável contra seu poder. O próximo passo de Sofia seria ainda mais pessoal, e Arthur e Clara teriam que estar preparados para defender não apenas seus bens, mas seus próprios corações. A notícia do financiamento perdido para o centro comunitário atingiu Arthur com a força de um soco. Ele sentiu o peso da impotência, a frustração de ver seus esforços e sonhos serem desmantelados pela implacável mão de sua mãe. O projeto do centro, que ele havia idealizado com tanto carinho e que Clara havia ajudado a moldar com suas ideias sobre impacto social, era mais do que um investimento. Era um símbolo de sua autonomia e de seu desejo de fazer a diferença.
Ver isso desmoronar sob o ataque de Sofia o deixou atordoado. Clara, ao seu lado, sentiu a dor dele como se fosse sua. Ela o viu caminhar de um lado para o outro no escritório, a raiva e a tristeza em seus olhos. Ela não vai parar, Arthur, Clara disse, a voz suave mas firme. Ela não vai parar até que você desista de tudo, até que você volte a ser quem ela quer que você seja. Arthur parou olhando para ela. Eu sei, mas eu não vou desistir, não agora. Não depois de tudo o que passamos. Ele respirou fundo, e a determinação retornou aos seus olhos. Nós não vamos desistir. A matriarca, no entanto, já estava tecendo a próxima teia. A auditoria e os ataques financeiros eram apenas o prelúdio para o golpe mais pessoal. Sofia sabia que o ponto fraco de Arthur era Clara, e o ponto fraco de Clara era o futuro que ela estava construindo para si mesma. Poucos dias depois da matrícula de Clara na universidade, uma nova e perturbadora notícia chegou. Não foi uma carta ou um e-mail, mas um telefonema para Arthur, vindo de um dos membros do conselho da universidade, um homem com quem sua família tinha laços antigos e profundos. A voz do conselheiro era hesitante, quase apologética, ao informar a Arthur sobre uma revisão da matrícula de Clara. Havia questões levantadas sobre a idoneidade de sua entrada, insinuando que talvez ela tivesse recebido tratamento preferencial ou que houvesse irregularidades em seus documentos. A mensagem subliminar era clara. A matrícula de Clara estava sob ameaça, e se a pressão continuasse, ela poderia ser anulada. Arthur sentiu o sangue gelar. Isso era diferente. Era um ataque direto ao sonho de Clara, algo que ele havia ajudado a tornar realidade. Ele sabia que Dona Sofia estava por trás disso, usando sua influência para atingir Clara onde mais doía. Ele não contou a Clara imediatamente. Passou o dia em reuniões com seus advogados, tentando entender a dimensão do problema. A universidade, embora teoricamente autônoma, era suscetível a pressões de grandes doadores e figuras influentes como Dona Sofia. A situação era delicada e exigiria uma abordagem cuidadosa. Quando finalmente se sentou com Clara naquela noite na biblioteca, a expressão em seu rosto não era de raiva, mas de uma profunda preocupação. Clara, preciso te contar uma coisa. Ele começou, a voz baixa. Ele explicou sobre o telefonema, as acusações veladas e a ameaça à sua matrícula. Clara ouviu em silêncio, o rosto pálido. A notícia a atingiu como uma onda fria. O sonho de sua vida, a oportunidade que ela havia conquistado com tanto esforço, estava sendo ameaçado. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas ela a enxugou rapidamente, a raiva substituindo a tristeza. Ela não tem o direito, Clara exclamou, a voz embargada. Eu estudei, eu passei na prova, isso é injusto. Eu sei que é injusto, Clara, Arthur disse, segurando as mãos dela. E nós não vamos permitir que ela faça isso. Meus advogados estão investigando. Não há irregularidade alguma em sua matrícula. Isso é pura maldade dela. A raiva de Clara se transformou em uma determinação fria. Ela olhou para Arthur, seus olhos brilhando com uma nova intensidade. O que vamos fazer? Arthur apertou a mão dela. Vamos lutar. Vamos expor as táticas dela, se for preciso. Não vamos deixar que ela destrua seu futuro, Clara. Você conquistou isso com seu próprio mérito. A ameaça à universidade de Clara era o ataque mais pessoal e cruel de Dona Sofia até então. Ela não estava apenas tentando isolar Arthur ou prejudicar seus negócios. Ela estava tentando roubar a dignidade e o futuro de Clara. Mas, ao fazer isso, Sofia havia subestimado a força do amor e da resiliência que havia forjado entre Arthur e Clara. Aquele golpe, ao invés de separá-los, serviu apenas para cimentar ainda mais a aliança deles. Eles estavam agora em uma guerra aberta, e a próxima etapa exigiria não apenas inteligência e estratégia, mas uma coragem inabalável para enfrentar o poder de Dona Sofia de frente. A ameaça à matrícula de Clara na universidade era um golpe baixo, um ataque direto ao seu futuro e à sua dignidade. Arthur sentiu a raúva borbulhar, mas sabia que precisava manter a calma para enfrentar a astúcia de sua mãe. Ele passou os dias seguintes em uma corrida contra o tempo, mobilizando sua equipe jurídica para confrontar as questões levantadas pela universidade. Os advogados de Arthur, cientes da influência de Dona Sofia, agiram com cautela, mas com firmeza,
exigindo transparência e provas das supostas irregularidades. Clara, por sua vez, sentiu o peso da incerteza. Cada livro que abria, cada aula que assistia, ainda que de forma remota enquanto os trâmites da matrícula eram resolvidos, era permeada pela ansiedade de que tudo pudesse ser tirado dela. No entanto, em vez de se curvar, ela se agarrou aos estudos com uma ferocidade renovada. A faculdade não era mais apenas um sonho, era um campo de batalha, e cada página lida, cada conceito compreendido, era um ato de resistência. Ela sabia que sua maior arma contra Sofia era sua própria capacidade e mérito. Eu não vou dar a ela o prazer de me ver desistir, Clara disse a Arthur uma noite, enquanto ele tentava acalmá-la. Eu lutei muito para chegar até aqui. Arthur a admirava. A resiliência dela era uma inspiração, e ele sentia que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. Ele começou a passar mais tempo na biblioteca com ela, não apenas para apoiá-la, mas para se reconectar com a sensação de propósito que a presença de Clara lhe trazia. Ele a ajudava com os estudos, e ela, por sua vez, o ajudava a manter o foco e a esperança em meio à turbulência dos negócios e da fundação. Dona Sofia observava a resistência de Arthur e Clara com uma mistura de irritação e uma ponta de surpresa. Ela esperava que o ataque à universidade desestabilizasse Clara, levando-a a se afastar, e que Arthur, por sua vez, se cansasse da batalha perdida. Mas eles pareciam mais unidos do que nunca. Isso só alimentava a fúria da matriarca, que via a obstinação deles como um desafio pessoal à sua autoridade. A pressão na universidade aumentou. Embora os advogados de Arthur apresentassem provas irrefutáveis da regularidade da matrícula de Clara, o conselho da instituição, sob a influência sutil mas constante de Sofia, começou a arrastar o processo, criando burocracia e atrasos. A ideia era desgastar Clara e Arthur, fazendo-os perder a paciência e a esperança. Em meio a essa batalha nos bastidores, Dona Sofia decidiu dar seu próximo e mais audacioso passo, um que visava atingir Arthur em sua própria casa, em seu próprio nome. Ela começou a espalhar rumores ainda mais virulentos na alta sociedade, não apenas sobre a fundação de Arthur ou a matrícula de Clara, mas sobre a natureza do relacionamento deles. Insinuações sobre um escândalo iminente, sobre a indecência de Arthur se envolver com uma funcionária, e sobre o desprezo dele pelas tradições familiares, começaram a circular em jantares e eventos sociais, chegando aos ouvidos de amigos e parceiros de negócios. O impacto foi devastador. Arthur começou a sentir o peso do ostracismo social. Convites para eventos importantes foram cancelados. Telefonemas de amigos se tornaram raros, e até mesmo alguns de seus funcionários mais antigos começaram a tratá-lo com uma distância respeitosa, mas clara. A reputação que ele havia construído com tanto esmero estava sendo corroída por dentro. Um dia, enquanto Arthur e Clara estavam na biblioteca, um artigo de uma coluna social de um jornal de grande circulação foi entregue a Arthur por um de seus advogados. O texto, embora sutil em suas palavras, era inequivocamente direcionado a ele e a Clara. Mencionava um jovem herdeiro de família tradicional que estaria comprometendo seu futuro e o bom nome de sua linhagem por uma paixão imprudente por alguém de um extrato social muito inferior. Não havia nomes, mas o contexto era tão óbvio que não deixava margem para dúvidas. Arthur leu o artigo, o rosto endurecido. Era um ataque público, uma humilhação calculada para forçá-lo a ceder. Clara, ao seu lado, leu por cima do ombro dele e sentiu o estômago revirar. O mundo parecia estar se fechando ao redor deles. Ela quer nos envergonhar publicamente, Arthur disse, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ela quer nos isolar, nos fazer sentir que não temos para onde ir. Clara olhou para o artigo, depois para Arthur. A situação era grave, mas a ideia de recuar era impensável. Eles haviam chegado longe demais. E o que vamos fazer? Ela perguntou, a voz firme apesar do medo. Arthur amassou o jornal. Não vamos nos esconder. Não vamos nos render. Se ela quer uma guerra pública, ela vai ter uma. Aquele momento marcou uma virada. A batalha, que antes era travada nos bastidores e nos tribunais, estava prestes a se tornar um confronto aberto, e Arthur e Clara teriam que decidir se estavam dispostos a arriscar tudo
para defender seu amor e sua verdade diante dos olhos de toda a sociedade. A decisão de Arthur de não se esconder, de não se render à campanha de difamação de sua mãe, trouxe uma nova energia para Clara. O artigo, embora doloroso, paradoxalmente os uniu ainda mais. Eles sabiam que a batalha não era mais apenas pela fundação ou pela matrícula de Clara, mas pela própria narrativa de suas vidas, pela verdade de seu amor. Se ela quer uma guerra pública, ela vai ter uma. Arthur repetia, seus olhos fixos, a determinação inabalável. A primeira ação de Arthur foi surpreendente em sua simplicidade. Em vez de emitir um comunicado oficial ou confrontar diretamente a imprensa, ele decidiu usar as mídias sociais, um terreno que sua mãe, presa às formalidades da alta sociedade, não dominava tão bem. Ele postou uma foto de Clara e ele na biblioteca, ambos sorrindo, com Clara segurando um livro da universidade. A legenda era curta, mas poderosa. Orgulhoso de cada passo que você dá, Clara. Seu mérito e sua força são uma inspiração. O futuro é seu. A imagem e a mensagem eram um contraponto direto aos rumores e insinuações. Uma declaração silenciosa de apoio e amor. A postagem de Arthur reverberou rapidamente. Seus seguidores, muitos deles jovens empresários e profissionais que admiravam seu trabalho na fundação, reagiram com apoio. A foto se espalhou, e a história de Clara, a empregada que havia passado no vestibular e estava sendo atacada por isso, começou a ganhar contornos de uma narrativa de superação e injustiça. Dona Sofia, ao tomar conhecimento da postagem, explodiu em fúria. Aquilo era uma afronta direta, uma exposição de sua vida privada e de suas táticas para o mundo digital. Ela se sentiu humilhada e traída pela ousadia de seu filho. Ele está me desafiando abertamente. Ela gritou para sua secretária, que tentava acalmá-la. Ele está me envergonhando. A matriarca sabia que precisava de uma resposta à altura, algo que não apenas silenciasse Arthur, mas que o forçasse a se ajoelhar. Ela convocou uma reunião de emergência com seus advogados e consultores de imagem, não mais para discutir táticas sutis, mas para planejar um ataque frontal, sem precedentes. O plano de Sofia era audacioso e cruel. Ela decidiu usar a arma mais poderosa que tinha: o controle total sobre o patrimônio da família Montenegro. Ela começou a mover ações para congelar os bens de Arthur, não apenas os da fundação, mas também suas contas pessoais e investimentos. A alegação seria de má gestão e desvio de recursos para fins pessoais, uma acusação que, se comprovada, poderia levá-lo à ruína financeira completa. O objetivo não era apenas prejudicá-lo, mas deixá-lo sem recursos para lutar, sem capacidade de manter a fundação ou de apoiar Clara. A notícia do congelamento de bens chegou a Arthur como um raio em céu azul. Ele estava em uma reunião com seus advogados sobre a questão da Universidade de Clara, quando o telefonema de seu gerente de banco o interrompeu. A voz do gerente era tensa, quase temerosa, ao informar sobre a ordem judicial de bloqueio de todas as suas contas. Arthur sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso era um golpe mortal. Sem acesso a seus recursos, ele não poderia pagar os advogados, manter a fundação, ou sequer garantir o tratamento da mãe de Clara. Ele sabia que sua mãe havia cruzado uma linha e que a intenção dela era destruí-lo completamente. Ele correu para a mansão, o coração batendo descompassadamente. Encontrou Clara na biblioteca, estudando, alheia à tempestade que se formava. Ele não sabia como contar a ela. A situação havia escalado para um nível de perigo que ele jamais imaginara. "Clara", ele disse, a voz rouca, "preciso te contar uma coisa." Ele explicou a situação, a voz embargada pela incredulidade e pela raiva. O rosto de Clara empalideceu à medida que ele falava, seus olhos se arregalando de horror. Ela fez isso?" Clara sussurrou, a voz quase inaudível. A ameaça à sua mãe, que antes era uma possibilidade distante, agora se tornava uma realidade iminente. Arthur assentiu, a dor em seus olhos. "Ela quer nos quebrar, Clara. Ela quer que eu perca tudo." Mas, em vez de desespero, uma faísca de algo mais forte acendeu nos olhos de Clara. A raiva, a indignação, a injustiça de tudo aquilo a impulsionaram. Ela se levantou, a postura ereta. "Então nós vamos lutar", ela disse, a voz agora firme,
cheia de uma determinação que surpreendeu Arthur. Não importa o que ela faça, não importa o que ela tire de você, nós vamos lutar. A matriarca havia jogado sua última e mais poderosa carta, mas ao invés de destruir Arthur e Clara, ela havia acendido uma chama neles, uma força inabalável que nascia da adversidade. A batalha final estava prestes a começar, e desta vez não seria apenas sobre dinheiro ou reputação, mas sobre a própria sobrevivência de seus sonhos e de seu amor. A notícia do congelamento dos bens de Arthur pairava sobre eles como uma nuvem escura e ameaçadora. O silêncio na biblioteca, após a revelação, era pesado, preenchido apenas pelo som do coração de Clara batendo forte no peito. O choque inicial deu lugar a uma onda de pânico. Sem os recursos de Arthur, o tratamento de sua mãe, que dependia da fundação, estava em risco iminente. Arthur, vendo o desespero nos olhos de Clara, sentiu uma pontada de culpa, como se a tivesse arrastado para um abismo. Mas a determinação dela, expressa em sua voz firme, ressoou em seu próprio espírito. "Nós vamos lutar", ela havia dito, e aquelas palavras eram um âncora em meio à tempestade. "Meus advogados estão tentando reverter a ordem", Arthur explicou, sua voz ainda um pouco rouca pela tensão. "Mas isso vai levar tempo, e o processo pode ser longo. Ela usou uma brecha legal para alegar má gestão e isso é grave." Clara assentiu, sua mente fervilhando. "Aí o tratamento da minha mãe." Arthur hesitou. Eu tenho algumas economias pessoais, Clara. Não é muito, mas é o suficiente para algumas semanas, e estou procurando outras fontes, parceiros que não se intimidem com a minha mãe." Ele não queria que ela soubesse o quão precária a situação realmente era. Ele estava de fato quase sem nada. A matriarca, por sua vez, sentia um misto de triunfo e impaciência. Ela esperava que o golpe final, o congelamento dos bens, esmagasse de vez a resistência de Arthur. Ela o queria de volta, submisso, pronto para assumir o Império Montenegro sob suas condições. No entanto, a ausência de um pedido de clemência, a falta de desespero por parte de seu filho, a intrigava e a irritava. Ela sabia que Arthur era teimoso, mas não imaginava que ele pudesse suportar tamanha pressão. "Ele não vai durar muito", Sofia disse a si mesma, enquanto observava as notícias sobre o escândalo financeiro de Arthur começarem a circular na imprensa. Ela havia plantado as sementes da dúvida e da desconfiança, e agora observava o caos florescer. Enquanto isso, Arthur e Clara se viram em uma situação desesperadora. Os advogados, embora leais, precisavam ser pagos, e os fundos de Arthur estavam bloqueados. A fundação, sem acesso aos seus recursos, enfrentava a paralisação de seus projetos. A casa que Clara havia conseguido para sua mãe, embora paga, dependia da continuidade do tratamento da fundação para a recuperação completa. "Precisamos de uma estratégia diferente", Clara disse a Arthur uma manhã, enquanto tomavam café na cozinha, um dos poucos lugares na mansão que ainda parecia um refúgio. "Ela está usando o poder dela para nos isolar e nos sufocar. Não podemos lutar no terreno dela." Arthur a olhou curioso. "O que você tem em mente?" Clara respirou fundo. "Nós precisamos de aliados. Pessoas que acreditem em você na fundação e que não tenham medo dela. E precisamos de uma forma de mostrar a verdade para o público, não apenas para os círculos sociais dela." A ideia de Clara era arriscada, mas Arthur sabia que ela estava certa. A guerra de bastidores não estava funcionando. Eles precisavam de um movimento ousado, algo que virasse o jogo. Naquela mesma tarde, Arthur e Clara se reuniram com um pequeno grupo de pessoas que ainda se mantinham leais a Arthur, um dos membros mais antigos do conselho da fundação, que havia trabalhado com o pai de Arthur e confiava na integridade do filho. Um jornalista investigativo que Arthur havia ajudado em um projeto social anos atrás e que não temia a família Montenegro, e a própria mãe de Clara, que, apesar de fragilizada, irradiava uma força silenciosa e uma fé inabalável na filha e em Arthur. Clara, com uma clareza surpreendente, apresentou sua ideia. "Não podemos lutar contra o dinheiro dela com dinheiro. Não podemos lutar contra a influência dela com a mesma influência. Mas podemos lutar com a verdade e com as pessoas." O plano que eles começaram a traçar era audacioso. Envolvia expor publicamente as táticas de Dona Sofia,
Não apenas as acusações falsas contra a fundação e a matrícula de Clara, mas também a história de manipulação e controle que ela exercia sobre Arthur. O jornalista se encarregaria de investigar e publicar a matéria, com provas e depoimentos. O conselheiro da fundação, por sua vez, faria uma declaração pública de apoio a Arthur e à fundação, desafiando as acusações de má gestão. O risco era imenso. Se falhassem, a reputação de Arthur estaria arruinada para sempre, e Clara poderia ser arrastada para o mesmo abismo. Mas olhando para os olhos de Arthur, Clara sabia que não havia outra opção. Eles haviam sido empurrados para o limite, e agora era a hora de revidar com tudo o que tinham. A batalha final não seria travada nos tribunais, mas na arena da opinião pública, onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser a única arma capaz de derrubar o império de Dona Sofia. O plano audacioso de Arthur e Clara começou a ser executado com uma precisão quase militar. O jornalista, um homem de meia idade com uma reputação de implacável na busca pela verdade, mergulhou de cabeça na investigação. Ele entrevistou ex-funcionários, analisou documentos vazados por fontes anônimas, algumas delas pessoas que haviam sido prejudicadas pelas maquinações de Dona Sofia no passado, e reuniu evidências da influência da matriarca na universidade e em outros setores. A mãe de Clara, com sua memória afiada e sua perspectiva única sobre os eventos na mansão, forneceu detalhes cruciais que ajudaram a construir um quadro completo da manipulação de Sofia. Enquanto o jornalista trabalhava nos bastidores, o conselheiro da fundação, um senhor de cabelos brancos e dignidade inabalável, preparava sua declaração. Ele era um pilar da comunidade e sua palavra tinha peso. Ele não apenas defenderia Arthur, mas também revelaria como a fundação, sob a liderança de Arthur, havia se desviado dos interesses puramente financeiros da família Montenegro para abraçar causas sociais, algo que Sofia sempre desaprovou. A tensão na mansão era palpável. Arthur e Clara passavam horas revisando provas, discutindo estratégias e tentando prever os próximos movimentos de Sofia. A incerteza sobre o tratamento da mãe de Clara ainda pairava, mas a rede de apoio que eles estavam construindo, embora pequena, era forte. Amigos discretos de Arthur, que antes se afastaram por medo de Sofia, começaram a oferecer ajuda velada, alguns com pequenos empréstimos, outros com informações valiosas. Finalmente, o dia da publicação chegou. O artigo do jornalista, intitulado O Império de Sombras como a Matriarca Montenegro Silencia a Verdade, foi publicado na primeira página de um dos maiores jornais do país e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O texto era contundente, detalhando a campanha de difamação contra Clara, a pressão sobre a universidade e, o mais chocante, as táticas de Sofia para controlar a vida de Arthur e o destino da fundação. Havia depoimentos anônimos, mas convincentes, e menções a documentos que corroboravam as acusações. Quase simultaneamente, o conselheiro da fundação fez sua declaração pública. Em uma coletiva de imprensa simples, mas impactante, ele defendeu a integridade de Arthur, elogiou o trabalho da fundação e expôs a tentativa de Sofia de desmantelá-la por motivos pessoais e não por má gestão. Ele falou sobre a visão do pai de Arthur para a fundação e como Arthur estava honrando esse legado apesar da oposição. A reação foi imediata e explosiva. A alta sociedade, que antes sussurrava rumores, agora se via confrontada com uma verdade brutal e pública. A imagem de Dona Sofia, antes intocável e respeitada, começou a desmoronar. As redes sociais foram inundadas com comentários, muitos deles de apoio a Arthur e Clara, e de condenação às táticas da matriarca. A história de Clara, a garota que lutava por seu sonho contra uma família poderosa, tocou o coração de muitos. Dona Sofia, ao ver a capa do jornal e assistir à coletiva de imprensa, sentiu o mundo desabar. O choque foi tão grande que ela quase desmaiou. Seus advogados e assessores de imprensa tentaram conter o dano, mas era tarde demais. A narrativa havia mudado. Ela, a grande manipuladora, agora era a vilã da história, exposta em sua crueldade e sede de controle. As ligações de seus aliados mais próximos pararam de chegar, e alguns até começaram a se afastar publicamente, temendo a contaminação de sua própria reputação.
A pressão sobre a universidade e os bancos para reverter as ações contra Arthur e Clara aumentou exponencialmente. A opinião pública era um tribunal poderoso, e ninguém queria ser associado à figura de uma matriarca que estava sendo publicamente desmascarada. Na mansão, Arthur e Clara observavam o desenrolar dos eventos com uma mistura de alívio e apreensão. A vitória não era completa, mas eles haviam virado o jogo. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança parecia brilhar no horizonte. No entanto, eles sabiam que Sofia não se renderia facilmente. A matriarca ferida era ainda mais perigosa, e a guerra, embora com um novo cenário, estava longe de terminar. A próxima jogada de Sofia seria crucial, e eles precisavam estar prontos para o que viesse a seguir. A queda de Dona Sofia do pedestal da intocabilidade foi vertiginosa. Em questão de horas, a matriarca que ditava regras e movia peças nos bastidores se viu no centro de um escrutínio público implacável. O choque inicial deu lugar a uma fúria gelada. Ela não conseguia acreditar que Arthur, seu próprio filho, havia ousado desafiá-la de forma tão pública e eficaz. Isso é uma calúnia. Uma conspiração! Ela berrava ao telefone para seus advogados, exigindo que eles tomassem medidas imediatas contra o jornal e o jornalista. Mas a equipe jurídica, antes tão subserviente, agora demonstrava uma notável hesitação. A opinião pública era um monstro difícil de domar, e processar um veículo de imprensa por um artigo bem fundamentado poderia sair pela culatra, apenas dando mais palco para a história. A matriarca sentiu o isolamento se aprofundar. Os telefones pararam de tocar, os convites desapareceram, e até mesmo sua empregada mais antiga, que a servia há décadas, parecia evitá-la. A imagem de poder e respeito que ela havia cultivado por toda a vida estava em ruínas, substituída pela de uma mulher tirânica e controladora. Em sua mansão, Sofia se trancou, imersa em pensamentos sombrios. A humilhação pública era insuportável. Ela havia subestimado Arthur e mais ainda Clara, mas a derrota não era uma opção. Em vez de recuar, a raiva se transformou em uma determinação ainda mais perigosa. Se a sociedade a havia virado as costas, ela não precisaria mais se preocupar com as aparências. Eles querem guerra, vão ter guerra, ela murmurou para si mesma, um brilho perigoso nos olhos. Seu próximo passo não seria mais sobre reputação ou influência social, mas sobre a aniquilação total. Ela começaria a desmantelar tudo o que Arthur valorizava, pedaço por pedaço, até que ele não tivesse mais nada. Enquanto isso, Arthur e Clara celebravam uma vitória agridoce. A matrícula de Clara na universidade foi finalmente confirmada, com um pedido de desculpas formal da instituição pela demora nos trâmites. Os bancos, sob pressão da mídia e da opinião pública, começaram a reavaliar o congelamento dos bens de Arthur, e os advogados estavam otimistas quanto à reversão em breve. A fundação, embora ainda em dificuldades financeiras, recebeu uma onda de doações de pequenos investidores e do público em geral, que se solidarizaram com a causa. A mãe de Clara, ciente da reviravolta, mostrou uma melhora notável em seu humor, o que, por sua vez, parecia acelerar sua recuperação física. A esperança havia retornado, e isso era um bálsamo para a alma de Clara. "Nós conseguimos, Arthur", Clara disse, abraçando-o na sala de estar da mansão, a luz do sol entrando pelas janelas. "Nós viramos o jogo." Arthur a apertou, mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de preocupação. "Sim, mas ela não vai parar. Minha mãe é como um animal ferido. Ela é mais perigosa agora do que nunca." E ele estava certo. Dona Sofia, em sua reclusão, estava tramando seu contra-ataque final. Ela sabia que não podia mais usar a imprensa ou a alta sociedade a seu favor. Então ela decidiu atacar o ponto mais vulnerável de Arthur, sua conexão com Clara e, mais especificamente, a vulnerabilidade da mãe de Clara. Sofia começou a fazer ligações secretas, usando contatos obscuros que ela havia cultivado ao longo dos anos para lidar com situações que exigiam discrição e, se necessário, métodos menos convencionais. Ela sabia que a mãe de Clara estava sob os cuidados da fundação e que sua saúde era frágil. A ideia era simples e cruel: criar um incidente, um acidente, que pudesse ser atribuído à negligência da fundação
ou a falta de recursos de Arthur, minando não apenas a reputação dele, mas também a confiança de Clara. O plano era tão insidioso que Arthur e Clara jamais poderiam prever. Enquanto eles comemoravam a pequena vitória, a matriarca estava tecendo uma teia de intrigas que visava atingir o coração de tudo o que eles haviam construído, ameaçando não apenas o futuro, mas a própria vida daqueles que eles mais amavam. A guerra estava longe de terminar, e o próximo golpe de Sofia seria o mais pessoal e devastador de todos. A calma que se seguiu à exposição de Dona Sofia foi breve, uma trégua ilusória antes da tempestade. Arthur e Clara, exaustos, mas com um novo fôlego, começaram a reconstruir suas vidas e a fundação. A matrícula de Clara estava segura, e a reversão do congelamento dos bens de Arthur parecia iminente. A mãe de Clara, agora mais animada, e com a perspectiva de um futuro mais tranquilo, respondia bem ao tratamento, e isso era um bálsamo para as preocupações de Clara. No entanto, a matriarca não estava inerte. Trancada em sua mansão, ela tecia sua teia, um plano tão perverso que nem mesmo Arthur, acostumado às manipulações de sua mãe, poderia imaginar. Ela havia contatado um grupo de indivíduos com conexões duvidosas, especialistas em criar acidentes que pareciam naturais, mas que eram, na verdade, cuidadosamente orquestrados. O alvo, a mãe de Clara. Sofia sabia que o ponto mais fraco de Arthur era Clara, e o ponto mais fraco de Clara era sua mãe. A ideia era simples e cruel: orquestrar uma falha no sistema de saúde que atendia à mãe de Clara, algo que pudesse ser atribuído à suposta má gestão da fundação ou à negligência de Arthur, mesmo que os bens estivessem sendo liberados. Seria um golpe duplo: desestabilizar a saúde da mulher e, ao mesmo tempo, manchar a reputação de Arthur de forma irreversível, atingindo-o no que ele mais prezava, sua integridade e o bem-estar das pessoas que ele ajudava. Dias depois, a tragédia se abateu. A mãe de Clara, que vinha apresentando uma melhora constante, teve uma recaída súbita e grave. Não foi um mal-estar comum, mas uma crise que a levou às pressas para o hospital. Os médicos, confusos, descobriram que uma medicação vital para sua condição havia sido substituída por outra, ineficaz e até prejudicial, por um período de tempo. A troca parecia um erro de farmácia ou de enfermagem, mas a investigação inicial não encontrava o culpado. O pânico tomou conta de Clara. Ela correu para o hospital, o coração na garganta. Ver sua mãe novamente em estado grave, lutando pela vida, foi um golpe devastador. Arthur estava ao seu lado, pálido, tentando entender como algo assim poderia ter acontecido. A fundação era meticulosa com os cuidados de seus assistidos. "Como isso pôde acontecer, Arthur?" Clara perguntou, a voz embargada pelas lágrimas enquanto observava sua mãe através do vidro do CTI. Ela estava tão bem. Arthur não tinha respostas. Ele sentia uma raiva crescente, um pressentimento sombrio de que aquilo não era um mero acidente. A coincidência era grande demais. O momento era oportuno demais para sua mãe. Enquanto Clara e Arthur se debatiam com a crise no hospital, a notícia da recaída da mãe de Clara começou a vazar para a imprensa, convenientemente acompanhada de sussurros sobre a instabilidade financeira da Fundação Montenegro e a negligência nos cuidados. Era a narrativa que Sofia queria, e ela estava se espalhando como fogo. "A matriarca Montenegro está se vingando", um dos jornais online publicou, citando fontes anônimas que lamentavam a situação da pobre mulher, vítima da briga familiar. A matéria não acusava diretamente, mas insinuava que a fundação, agora sob o escrutínio público, não tinha condições de oferecer o cuidado adequado. Arthur percebeu a manobra. Sua mãe não estava apenas tentando arruiná-lo financeiramente. Ela estava disposta a colocar a vida de uma pessoa em risco para atingi-lo. A crueldade de Sofia havia atingido um novo patamar, um que ele jamais pensou que ela seria capaz de cruzar. A luta não era mais por dinheiro ou reputação, mas pela vida da mãe de Clara e pela própria alma de Arthur. Ele sabia que precisava provar a verdade, não apenas para o público, mas para Clara, para que ela não perdesse a fé nele ou na fundação. A batalha final havia se tornado pessoal e desesperadora. A sala de espera do CTI era um purgatório de ansiedade. Clara estava sentada, os olhos fixos na porta,
como se pudesse, por pura força de vontade, acelerar a recuperação de sua mãe. As palavras dos médicos ecoavam em sua mente. Substituição de medicação, erro grave, condição crítica, mas estável. Mas para Clara, cada batida do monitor cardíaco parecia um lembrete da fragilidade da vida e da crueldade que os cercava. Arthur estava ao seu lado, a mão firme em seu ombro. Por fora, ele exibia uma calma controlada, mas por dentro, uma fúria gelada fervia. Ele sabia que aquilo não era um acidente. Era Sofia. A certeza era um peso em seu peito, mas também uma força motriz. Ele não podia falhar. Não agora. Eu vou descobrir quem fez isso, Clara. Arthur prometeu. Sua voz baixa e rouca. Não foi um erro. Minha mãe, ela é capaz de tudo. Clara ergueu os olhos marejados para ele. A dor em seu rosto era excruciante. Mas como, Arthur? Parece tão impossível. Quem faria algo assim? Ele apertou a mão dela. Não sei ainda, mas vou descobrir. A fundação tem protocolos rigorosos. Um erro como esse é quase impensável. E o momento é conveniente demais para ela. Enquanto os médicos tentavam estabilizar a mãe de Clara, Arthur mobilizou todos os recursos que lhe restavam. Ele acionou o jornalista investigativo que os havia ajudado antes, pedindo-lhe que olhasse para a cadeia de suprimentos da medicação e para o histórico dos funcionários do hospital e da equipe de enfermagem que tiveram contato com o caso. Ele também contratou um detetive particular, um ex-policial em quem confiava, para uma investigação mais discreta e aprofundada. Os primeiros resultados foram frustrantes. O hospital conduziu uma investigação interna que concluiu que a substituição da medicação foi um erro humano isolado de um novo estagiário de farmácia que já havia sido demitido. Não havia provas de sabotagem deliberada, e o estagiário, um jovem assustado, jurava que havia confundido os frascos por descuido. A narrativa de Sofia ganhava força. A fundação de Arthur, agora em crise, não estava conseguindo manter o padrão de excelência e a saúde da mãe de Clara era a prova disso. A cada notícia da imprensa, a angústia de Clara aumentava. Ela via os olhares de pena, os sussurros. A dúvida começava a se infiltrar, mesmo que ela lutasse contra ela. Arthur era bom, ela sabia, mas a pressão era imensa. Será que ele de fato não conseguia mais proteger sua mãe? Longe dali, em sua mansão, Dona Sofia sorria. A notícia da recaída da mãe de Clara era música para seus ouvidos. Ela lia os artigos com satisfação, vendo sua estratégia se concretizar. A reputação de Arthur estava sendo dilacerada e ele estava impotente para impedir. Ela sabia que a culpa, mesmo que não provada, seria suficiente para quebrar o espírito de Arthur e a fé de Clara nele. Ele vai voltar rastejando, pedindo perdão, ela pensou, saboreando a vitória. E aquela garota, ela vai aprender a não se meter com os Montenegro. Mas Sofia havia subestimado a resiliência de Arthur e a profundidade de sua conexão com Clara. Enquanto o detetive particular investigava a fundo o passado do estagiário demitido, Arthur, em uma conversa com o conselheiro da fundação, teve uma epifania. O conselheiro mencionou que, anos atrás, Sofia havia tentado sabotar um projeto de pesquisa de seu pai, usando uma tática semelhante, a introdução de dados falsos que pareciam um erro, mas que eram intencionais. Essa lembrança acendeu uma luz. Arthur instruiu o detetive a não focar apenas no estagiário, mas em qualquer pessoa, mesmo que indiretamente, que pudesse ter tido acesso à farmácia do hospital ou à equipe de enfermagem nos dias anteriores ao incidente. Ele pediu para que verificassem não apenas quem estava de plantão, mas quem havia visitado o hospital, quem tinha conexões com a família Montenegro, por mais remotas que fossem. Poucas horas depois, o detetive ligou. Ele havia descoberto algo. O estagiário demitido tinha uma dívida de jogo considerável e, surpreendentemente, havia feito um pagamento vultoso e inesperado logo após o incidente. E, mais intrigante, o dinheiro parecia ter vindo de uma conta offshore, vinculada a um dos antigos contatos de Sofia, um intermediário conhecido por suas soluções discretas. A peça do quebra-cabeça se encaixava. Não era um erro, era uma armadilha. Arthur sentiu um arrepio na espinha, mas também uma onda de alívio. Ele tinha uma pista, uma prova.
A batalha estava longe de terminar, mas agora ele tinha uma arma, a verdade, e ele não hesitaria em usá-la. A revelação do detetive foi um raio em meio à escuridão. Arthur sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O estagiário endividado, a conta offshore, o intermediário de Sofia, tudo se encaixava em um padrão de crueldade calculada. Ele tinha a prova de que sua mãe não apenas o queria fora do caminho, mas estava disposta a sacrificar a vida de uma inocente para conseguir isso. Com a informação em mãos, Arthur não perdeu tempo. Ele sabia que precisava agir com rapidez e precisão. Primeiro, ele garantiu que a mãe de Clara recebesse os cuidados mais rigorosos, transferindo-a para uma ala de segurança máxima no hospital, sob a supervisão de médicos de confiança da fundação, que agora estavam cientes da possibilidade de sabotagem. Em seguida, Arthur convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Desta vez, ele não esperaria o jornal. Ele seria a fonte. Acompanhado de seu advogado, do jornalista investigativo e do conselheiro da fundação, Arthur se postou diante das câmeras, com uma gravidade que nunca antes havia demonstrado. Não foi um acidente, ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. A recaída da mãe de Clara foi um ato deliberado de sabotagem, orquestrado para descreditar a mim e à Fundação Montenegro. Ele então apresentou as evidências, as transações bancárias, o histórico do estagiário, a conexão com os contatos obscuros de sua mãe. Minha própria mãe, Dona Sofia Montenegro, é a responsável por este ato hediondo. A revelação caiu como uma bomba. Os jornalistas que antes haviam reportado as insinuações de negligência, agora se viam diante de uma história de intriga familiar e tentativa de assassinato. A imagem de Sofia, já arranhada, desabou completamente. A sociedade, que antes a temia, agora a via com repulsa. Na mansão, Sofia assistia à coletiva pela televisão, o rosto contorcido em uma máscara de ódio e incredulidade. Mentiras. Tudo mentiras. Ela gritava jogando o controle remoto contra a tela. Seus advogados, já exaustos e com a reputação em risco, informaram que não poderiam mais representá-la. A polícia, alertada pela coletiva de imprensa, iniciou uma investigação formal. A pressão se tornou insuportável. Sem o apoio de seus advogados, sem seus contatos, e com a opinião pública e a lei se voltando contra ela, Sofia se viu encurralada. A matriarca que sempre controlou tudo, agora não controlava mais nada. Em um ato final de desespero e fúria, ela tentou fugir do país, mas foi detida no aeroporto com um mandado de prisão já expedido. A notícia de sua prisão foi a manchete de todos os jornais. No hospital, a mãe de Clara, sob os cuidados intensivos e com a medicação correta, começou a apresentar sinais de melhora. Lenta, mas progressivamente, ela se recuperava. Clara, ao ver os olhos de sua mãe abertos e um sorriso fraco em seus lábios, sentiu um alívio avassalador. Arthur e Clara, de mãos dadas, observavam a matriarca ser levada pela polícia na televisão. Não havia triunfo em seus rostos, apenas a exaustão de uma batalha longa e dolorosa. A justiça, de uma forma ou de outra, havia sido feita. Com Sofia fora de cena, Arthur pôde se dedicar totalmente à fundação. Os bens foram liberados e as doações continuaram a chegar, impulsionadas pela história de superação e pela integridade de Arthur. A fundação não apenas se recuperou, mas floresceu, tornando-se um símbolo de esperança e resiliência. Clara, finalmente livre da sombra de Sofia, mergulhou em seus estudos na universidade. Ela se destacava, não apenas por sua inteligência, mas por sua empatia e determinação. Sua mãe, embora com sequelas da crise, estava viva e ao seu lado, um testemunho da luta e da vitória. Arthur e Clara permaneceram juntos, a parceria forjada na adversidade se tornando um laço inquebrável de amor e respeito. Eles haviam enfrentado o impensável e saído mais fortes, provando que a verdade e a integridade, por mais que fossem sufocadas, sempre encontrariam um caminho para a luz. Fim da história. Que jornada emocionante, não é mesmo? Desde a perseguição implacável de Clara por seu sonho, passando pela luta de Arthur para proteger a fundação de sua família, até a terrível manipulação de Dona Sofia que quase custou a vida da mãe de Clara. Vimos a coragem, a resiliência e o poder da verdade
prevalecerem contra a escuridão. Se você se emocionou, torceu e se surpreendeu com cada reviravolta dessa história, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. Para não perder nenhuma de nossas narrativas incríveis, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você quer mais aventuras e dramas que vão prender sua atenção, confira nossa playlist completa, com outras histórias fascinantes, disponível aqui à esquerda.